né? Ninguém nasce num vazio de tempo e de espaço. A gente nasce num espaço que é geográfico, né? E num tempo que é histórico, né? Assim, né? E situações como essa do Caspar House, por exemplo, são indícios para nós, né, que evidenciam como que o mundo social constrói o processo de humanização, né? Porque senão eles estariam, né, se fosse um simples desenvolvimento, eles estariam ali, né? Por exemplo, a cena que vocês trouxeram mesmo do jantar ali. Aquela cena é uma cena fantástica, né? Porque assim, né? Você vê que ele não sabe usar instrumentos básicos da cultura. Né? Por quê? Porque há um momento, inclusive, que o Vygotsky vai mostrar isso, né? Em que a gente vai, em que a criança, e é logo nos primeiros momentos, né, do primeiro ano de vida, em que a criança começa a ter muito uso dos artefatos da cultura. Né? Então, por exemplo, né, quando a gente pega, olha só, né, aquele exemplo que eu levo, vou pegar ele mesmo, né? É muito comum isso a gente ver, por exemplo, eu faço muita pesquisa em berçários, estou fazendo até um agora, em creches e pré-escola. Né? Quando a gente vê, por exemplo, ou a gente mesmo em casa, né, com os filhos, seja como for, né, a gente pega uma colher e põe uma colher na mão de um bebê, né, assim que a gente faz, a gente ensina, inclusive, como é que fecha a mão, o movimento que faz para levar até a boca. Né? Isso a gente nem para pensar, né? Que quando eu estou fazendo isso, eu, na verdade, estou ensinando para esse bebê toda uma história humana que se converge ali, naquele objeto que é o artefato da cultura, mas no aprendizado de um gesto, né? De uma forma de alimentação. Né? Eu falo isso muito aqui nas formações que eu dou, né? Fala assim, gente, a gente está apresentando num ato da gente ali com o bebê toda a história, num átimo ali toda a história da humanidade, né? Assim, né? O que a gente está fazendo é isso, né? Porque então o que eu gosto de dizer é isso, olha, então todo ser humano nasce no mundo social, né? Só que o Vygotsky tem um conceito que é o conceito de vivência. E junto com esse conceito, ele tem um outro conceito que chama-se reelaboração criadora, que é um conceito muito pouco usado no Brasil. Né? O conceito de vivência também era muito pouco, aí eu estou te respondendo, porque isso entra também na questão da Eliane, e entra na questão das nossas, do campo da educação. Né? Por exemplo, esse é um conceito que praticamente a educação não usava. Agora que a gente começa a ver, né, ele se tornar mais popular, com as traduções mais recentes, diretos do russo, né, e uma colega lá da UF, a professora Zoya Prestes, né, ela, inclusive a tese de doutorado dela, ela mostra os equívocos das traduções feitas, né, da teoria, porque ela viveu na Rússia, né, como exilada, ela é filha do Prestes, né, então e lá ela estudou o Vygotsky. Quando eles voltam para o Brasil, ela viu várias traduções erradas, e ela faz a tese de doutorado mostrando erros de traduções, né, e palavras assim importantes da teoria que a gente não tinha acesso, até porque a gente não pode esquecer, né, que a obra do Vygotsky chega para nós no período da Guerra Fria, né. Então, assim, nós somos muito ingênuos em imaginar também que essas coisas não iam sofrer alterações, né? Quer dizer, tudo sofria, né? Cortes ideológicos, como você colocou aí, né? Tal, né? Então, imagina uma teoria vinda da antiga União Soviética, né? Assim, né? E numa época ainda, né, gente, que o Piaget estava em alta, né, no Brasil, assim, né? Então, assim, um autor do Ocidente entrando fortemente. João deve lembrar disso, vocês devem lembrar, né, João? Assim, quantos nós participamos de reformulação de secretarias de educação? Eu participei muito aqui de fora mesmo. Nós reformulamos todos os currículos de geografia, de história, dos anos iniciais, por exemplo, né? Com base nos estudos do Piaget. Né? Eliane que vai... Esses dias, Jader, eu fui o mediador de uma mesa que tinha um trabalho que apresentava uma discussão sobre defendendo o inatismo do Piaget. Pois é, né? Recente mesmo, recente.
Não, é a própria Eliane mesmo, né? Assim, né, Helena? Olha, por exemplo, como toda a parte de alfabetização foi reestruturada, né? Eu também trabalho numa área que eu milito muito, mas eu leio bastante, até porque eu trabalhei no PIBID de alfabetização aqui, porque eu trabalho com colegas dessa área aqui, né? A gente sabe, por exemplo, do impacto das obras da Ana Teberoski, da Emília Ferreira, né? No nosso trabalho. Então, quando a gente começou, quando o Vygotsky começou a chegar na educação, Felipe, assim, isso é importante, ele chega com traduções muito, assim, muito próximas, né, ao que estava acontecendo naquele momento. O Vygotsky trabalha muito com a ideia de unidade e não de interação. Então, essa, por exemplo, é uma situação que às vezes de reflexão que às vezes ainda é difícil dos estudantes, às vezes de bancas mesmo, não falando em banca, em mesa, né? Às vezes eu vou para algumas bancas aqui, eu vou comentar isso, né? As pessoas falam, olha, gente, não sou eu que estou falando, né? Está escrito lá, assim, né? A gente tem acesso a esses documentos hoje, né? Assim, né? Porque antes, né? As traduções eram mediadas, né? Dos Estados Unidos, né? Da Europa, agora não. Né? A gente tem traduções que são feitas direto do russo. Não estou falando só do Vygotsky, o próprio Bakhtin. Né? Se você pega lá o livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, do Voloshinov, né? Eu, quando fiz mestrado, o meu livro é dessa época, vinha escrito assim, né? Marxismo e Filosofia da Linguagem, vinha assim, Bakhtin e, entre parênteses, Voloshinov. A gente nem sabia quem era quem. Porque eu lembro que a gente discutia assim, né? Se era a mesma pessoa, será que o Bakhtin também assina Voloshinov? Né? Hoje a gente sabe que não, que ele era um autor do círculo dele, né? Assim, né? Por quê? Porque o contato direto hoje com a Rússia permitiu a gente ter acesso, né, a familiares, a documentos que não chegavam no Ocidente, né? Então, esse é um enfrentamento que eu acho que ainda precisa fazer, né? Porque ele realmente é mais complexo. E aí, nesse sentido que eu estava dizendo, assim, né? Ele tem esse conceito de vivência, e junto a esse conceito de vivência, um conceito pouco conhecido, que é o de relaboração criadora. Tá? O que ele vai falar? Ele vai falar assim, ó, uma criança quando nasce, um bebê quando nasce, ele nasce no mundo social, né? Mas nós não vamos, e aí por isso também a gente tem que tomar um certo cuidado, aí se for usar a palavra, tem até que tentar, né? Aí é um pouco isso que o João estava falando no início, né? Assim, contextualizar as diferenças, né? Semióticas, polissêmicas, às vezes, dessas palavras, né? Por exemplo, a própria ideia de internalização que a gente tem quando usa do Vygotsky, né? Porque ele fala assim, olha, o ser humano ele nasce no mundo social, né? Só que ao nascer no mundo social, cada um de nós pegamos elementos desse mundo social e reelaboramos esses elementos, criando algo novo em nós. Esse que é o conceito de reelaboração criadora. Tá? É assim, então, que a minha consciência vai se constituindo, tá certo? Tá? E à medida em que eu vou fazendo esse processo, eu vou me transformando num ser cultural, porque eu vou pegar elementos do mundo social, reelaborar esses elementos, esse fica claro, não, eu quero dizer. E ao fazer isso, eu retorno ao mundo social, mas não com os elementos do mundo social tal qual eles são. Não tem um determinismo social aí, entendeu? Né? Mas eu vou voltar ao mundo social com esses elementos reelaborados. Né? Para isso, então, eu volto como um ser cultural. Então, essa unidade, por isso que vendo que não é interação, essa unidade entre o meio social, a reelaboração criadora e a singularidade de cada um de nós, tá certo? Tá? Que o Vygotsky chama de vivência, entendeu? A vivência seria essa unidade, né? E nessa situação, para ele, a ideia de social e cultural não é a mesma coisa, como às vezes a gente usa. Por quê? Né? Porque o cultural já é aquilo que é reelaborado e que me faz ter uma posição no mundo já
autoral frente àquilo que o mundo social me oferta.